Bom dia, Marajás. Quem me ouve, bate uma palma. Aê. Olha só que eu ganhei a professora Elô. Topzera. Obrigado, Elô. Amei. Vamos lá. Mentalidade 449, professor Deni aqui. Já coloquei para gravar, para a gente não perder. Bom dia, Elô. Bom dia, Mi. Bom dia, Gleice. Bom dia, Kátia. Bom dia, Adriano. A galera tá chegando aí. Hoje é uma aula especial. Eu não. Bom dia, Sueli. Eu não tinha programado, né? Por conta de um evento que eu ia ter hoje. Então, esse evento ia ser em Santa Bárbara do Oeste, mas teve um contratempo aí e remarcaram. Então, falei, não vou dormir não, vou estar acordado mesmo. Deixa eu fazer mais uma aula, porque tem bastante coisa boa para compartilhar, tem bastante coisa boa para a gente poder efetivar. Bom dia, Gleice. E nesse ano de 2024 que já começou. Peguei você. E hoje eu vou fazer um pouquinho de uma revisão, né, das linguagens do amor e 10 passos para a gente acelerar a inteligência emocional, essa eficiência da inteligência emocional. Recebi algumas perguntas, né? Foi bem legal. Algumas coisas que acontecem na vida das pessoas no dia a dia e que elas já estão sabendo lidar, outras ainda não tanto, e eu vou compartilhar isso também, tá bom? Mas terça-feira à noite tem aula normal. Terça-feira à noite, eu quero que tenha bastante gente, igual teve na terça-feira passada, porque eu vou fazer uma interação de salas. Isso vai ser bem bacana. Vocês vão poder, pela primeira vez, se conversar e vai ser um teste que eu vou fazer aí como que funciona esse tempo de conversa aí entre duplas e trios, certo? Mas vamos lá. Nível de sono de 0 a 5, como é que tá? Faz com a mãozinha aí ou escreve no chat. Elo 0, Gleice 3, boa. Sinceridade é tudo. Mi 0, Kátia 0 e o Adriano. Sueli 1, o Adriano dormiu. Adriano 0. Aê, muito bom. Então, solidariedade a Gleice, 3 vezes 5, 15 polichinelos. Se você puder, levanta e bora lá. Boa. Obrigado, Gleice. Tava precisando. Anote aí, então, o tema da aula de hoje. Acelerar. Hoje nós vamos acelerar. Acelerando, antes de acelerar, eu queria fazer uma pequena revisão da aula das 5 linguagens do amor e que você grave essas linguagens do amor. Tem uma história, 2 histórias que eu conto para gravar isso aí, que eu já contei, eu vou contar mais uma vez aqui. Então é assim, logo que lançou a internet, acho que a Gleice é a única que não vai lembrar disso. Tinha um cachorrinho, chamava Iggy, que era uma internet de escada, né?
Então, foi a internet gratuita. Mó mentira. Depois continuaram a cobrar normalmente. Então, tinha um cachorrinho que chamava Ig, e assim que começou praticamente a internet aqui no Brasil. E aí, eu tinha já, lá na USP, uma equipe de corrida. E vendo essa possibilidade de enviar para os alunos os treinos de corrida que eles iriam fazer durante a semana, a gente descobriu que tinha a possibilidade de colocar num site isso. E aí, para facilitar o nosso trabalho, porque a gente só encontrava com eles de sábado, a gente fez um site e chamava equipedecorrida.com. Eu tenho essa blusa até hoje. Isso foi que ano? Eu acho que foi em 2004. Isso. Ano que vem já fazem 20 anos dessa história aí. E aí eu fiz eletrônica, né? Além da faculdade de educação física e das especializações que eu fiz depois. Eu fiz eletrônica no colégio, então eu tinha um pouco de habilidade com o computador. Quando eu tinha uns 15 anos, meu pai ganhou um computador velho lá que eles iam dispensar na empresa, trouxe para casa e eu ficava sempre mexendo. Não tinha internet nesse computador ainda, e eu mexia muito no Excel, joguinho de paciência, as coisas que eram possíveis jogar ali, brincar ali. Enfim, e aí descobri que tinha essa possibilidade. Aí era eu, um professor sócio amigo meu, Will, e a gente fazendo isso, lançava o treino no site, o aluno, da onde ele estivesse, ele acessava isso. Então era uma coisa extremamente nova, né? Para a gente, para todo mundo, para a sociedade de maneira geral, você acessar o seu treino via internet. E a gente descobriu essa possibilidade lá há 20 anos atrás. Só que eu tinha que ter um programa, e aí que vai entrar as 5 linguagens do amor. Um programinha, e esse programa, ele tinha um canal, uma linguagem ali, que se chamava FTP. Então, não é FDP, de palavrão, é FTP, certo? E esse FTP, em inglês, é File Transport Protocol. Um protocolo de transferência que era para ser feito via internet, esse FTP, né? E o F, aí, pensando nessa analogia, eu joguei ela para as 3 primeiras linguagens do amor, para fixar isso na minha mente e sempre eu relembrar. Porque o que acontece com a linguagem do amor? Às vezes a gente convive com uma pessoa, mas a gente pensa que ela tem a mesma linguagem que a gente para se sentir amada. E a gente vive num conflito ali eterno, não porque a gente se odeia, mas porque a gente não consegue falar a mesma língua do amor. E isso é muito louco. Quando você percebe qual é a linguagem, por exemplo, vamos falar assim, você fala japonês ou chinês, que é a sua linhagem, Sueli? Fala de novo. Japonês. Boa. Japonês. Então, a Sueli está falando japonês, eu estou falando português. Se ela entende português, show. Ela vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas eu não entendo japonês. E aí, toda vez que ela falar, vai ser indiferente para mim. E a linguagem do amor é mais ou menos isso. Às vezes a gente está falando línguas diferentes. E às vezes um está entendendo, mas o outro não. E esse um está tranquilo, porque ele tanto entrega uma comunicação quanto recebe a comunicação. Só que aquele que só sabe uma, fica difícil. E aí existem 5. Então a gente tem que ser poliglota nas linguagens do amor.
né? E aí esse FTP, que são as 3 primeiras, que eu quis fazer essa analogia, porque exatamente eu tinha que me comunicar com os alunos via internet para entregar o treinamento que eles iriam fazer durante a semana, e no final de semana a gente se encontrava presencialmente e fazia o treino presencial e revia o que foi feito na semana, se deu certo, se deu errado, e já prospectava algumas coisas para a semana seguinte que eu iria lançar na internet, certo? Então, o F, você vai escrever aí. A primeira linguagem do amor é o físico, a linguagem física, que é a linguagem do contato. Existem pessoas que precisam de abraço, que precisam de beijo, que precisam do toque. E o que você tem que perceber? Se você gosta dessa linguagem, se você se sente mais amado, mais amada com essa linguagem, e se a pessoa com que você convive, você quer entregar um amor de qualidade, ela também. É muito louco essa questão do físico, porque tem perfis de pessoas, e aí não tem certo e errado, são perfis que Malemar gosta de um aperto de mão, né? Imagina abraçar. E tem pessoa que chega te abraçando, te beijando, e você fica, né? Tá bom, abraço, beijo, mas não é a sua linguagem, às vezes. Então a gente precisa identificar como é aquela pessoa. E é muito engraçado, porque vocês, lembrando agora de cada um, você fica pensando assim, poxa, imagina você e, sei lá, as 20 pessoas que você costuma conviver no dia a dia, trabalho, família. Você cumprimenta todo mundo da mesma maneira? Não. Alguns você tem mais afinidade, mais intimidade com o toque. Mas alguns, por mais que você não tenha afinidade, intimidade, dá ou recebe um abraço, dá ou recebe um beijo no rosto. E isso é muito, muito interessante. A gente que, aluno, toda hora chega. Tem aluno que já chega te abraçando, não dá nem tempo de pensar, né? Que ele quer transmitir um carinho, um amor muito grande por você. E eu gosto de dar abraço, mas não sou o cara que abraça toda hora, todo mundo, né? Mas tem aluno que não dá nem tempo, você já abraçou, já foi abraçado, já ouve a linguagem. Então você tem que fazer esse diagnóstico se você gosta disso. Outro dia o Dani foi embora na academia e não me deu um abraço. Putz, é verdade. Eu estava corrido e o Adriano, ele tem essa linguagem. Ele quer um aperto de mão, ele quer um abraço na hora de ir embora. Nem dei tchau direito para ele. E aí a pessoa fica sentida, né? Por mais consciência que ele sabe, não teve nada de mal, mas ele fica com aquilo na cabeça. Se acontecer 2 vezes, não, mudou o tratamento comigo. E é isso que é o bacana da coisa, é quando você entende que existe sim uma linguagem da pessoa, de ela estar interpretando coisas de uma maneira diferente do que você está vivendo, simplesmente por essa linguagem que ela se comunica melhor. Ela se comunica melhor com o português, eu estou falando em japonês, ela não sabe o que eu estou falando. E aí fica estranho. E a gente vai desconectando. E aí a pessoa vai colocando minhoca na cabeça. E vai, mas acho que ele não gosta mais de mim. Nunca mais me deu tchau antes de sair da academia. E assim vai, né? E aí vai criando uma barreira do nada. Simplesmente porque você não usou a linguagem adequada com aquela pessoa. Então a gente tem que estar muito atento, principalmente a gente que tem essa função de líder em vários momentos com as pessoas. Eu estava observando na festa da Secretaria da Educação, era uma festa que tinha mais ou menos confraternização agora, final de ano.
tinha mais ou menos umas 300 pessoas. Aí na mesa tava os professores comigo, né? O Cláudio, o Pedrinho, a Miel, as professoras a, Le, ó, a, a Emília, a Vanessa e a Elô. E aí eu tava comentando com eles, né? Falei, olha, nesse momento, como é difícil ser a secretária. Porque todo passo que ela dava, a gente olhava. O que ela vai fazer? Com quem ela vai falar? Tá tocando a música lá do axé. Será que ela vai dançar? Os meninos ali estão enchendo a cara de cerveja. Será que ela vai naquela mesa conversar com eles também? Olha aí, a Gleice colocou. Fiz um teste no Google e meu toque físico deu 0. Estava com minha filha mais velha, rimos, pois fez muito sentido. Exatamente. E aí, quando a gente tem essa posição de líder, eu vou falar sobre isso, Gleice, boa. Quando a gente fica sempre evidente. E qualquer passo que a gente dá, a pessoa, principalmente se estiver mais sensível, passou por algum trauma, por algum estresse, alguma situação que não foi legal, a me colocou, o meu também deve ser 0. Já vou contar a história do cabelo da Michelle na escola, já. Então, ser líder é muito complicado, porque as pessoas estão todo momento querendo interpretar o que você quer dizer com os seus passos, com a sua linguagem corporal. E eu percebo, quantas vezes a gente fez a reunião lá no parque, né? No Parque Santana, lá, a Sueli estava lá, a Elô estava lá, os professores lá. E quando eu chego, são 20 professores, todo mundo olhando. O que ele vai falar? Quem que ele vai cumprimentar? Como é que vai formar a situação? Como é que vai lidar com as questões? E tudo é linguagem corporal, tudo é como você direciona, né? Mas quando você começa a mapear as pessoas e a entender como elas querem ser tratadas nesse sistema de linguagem, facilita demais as relações. E a linguagem, as 5 linguagens do amor, não é porque eu tenho que amar todo mundo da mesma maneira. Pelo contrário, é porque eu tenho que entender as pessoas e entregar o melhor que eu posso entregar, certo? Então a segunda linguagem do amor é o T, FTP, né? Então é o tempo. Escrevam aí, tempo. Ah, mas antes de falar do tempo, eu tenho que contar essa história. Eu trabalhava no colégio e tinha festa junina, né? E aí, nessas festas do colégio, você pode levar a sua família. E eu levei a Michelle, minha esposa, querida, linda, maravilhosa. E a Mi, ela não é uma pessoa que ama a linguagem do contato, igual a Gleice estava falando aqui, o contato físico é 0. A Michelle também. Ela até colocou aqui, ó, o meu também deve ser 0. E a criançada é contato puro. Os pequenininhos, então, é contato puro. E aí ficava um monte de criança rodeando ela, passando a mão no cabelo dela, né? Por quê? Na linguagem das crianças, elas estavam entregando um mega blaster amor para ela. E ela ali, sem querer desfazer das crianças, entendendo que as crianças estavam querendo acolher, dar o carinho e suportando a linguagem de amor delas. E aí vem a questão também, né? Às vezes você tem que enxergar que é o melhor que a pessoa está entregando para você. Ela não entendeu ainda que não é a sua linguagem de amor. E é isso que você tem que tomar cuidado, para não ser hostil nesse momento. E aí uma pessoa colocou-te em casa, né? Como é que eu faço para lidar melhor com as relações de casa?
E é exatamente isso. Você tem que identificar eu, como que é a minha linguagem, a Mi, como que é a linguagem dela, o Henri, como que é a linguagem, até as cachorras, se você puder, mas as cachorras são 100% contato, com certeza, pelo menos aqui em casa. O meu deve ser um, eu sei se ele. Mas é muito louco essa questão do físico, tá? Porque existe também uma questão muito forte no físico, que alguns estudos apontam que se a gente ficar abraçando uma pessoa de 30, 40 segundos, pelo menos, a gente tem uma liberação de ocitocina, que é uma substância que vai estimular a amabilidade. Então, eu vou me sentir mais amado, né? E experimenta. Quem não gosta muito da linguagem do físico, do contato, experimenta uma pessoa que você tem, né, afinidade, intimidade, abraça ela por 30, 40 segundos, para você sentir e pergunta para ela o que ela está sentindo, certo? O engraçado vai ser que a Kátia é totalmente física. Abraça a molecada, beija, pula. O, o engraçado é que as pessoas que não têm essa linguagem do contato físico, né? Grande, alta, quando elas fazem esse exercício, a pessoa se sente extremamente amada. Por quê? Porque não é sempre que você faz isso. Então é muito fora da casinha. Não é? É exponencial essa linguagem que você acaba fazendo. É como se do nada eu chegasse aqui e começasse a falar em russo. Vocês vão falar, nossa, o Denis sabe russo? E você vai ficar super atento eu falando russo, né? Então, quando você não tem essa linguagem, mas quando você consegue oferecer essa linguagem, principalmente para a pessoa que tem essa linguagem, vai ser sensacional. E é aí que você mostra uma das coisas que é amar aos outros como a si próprio. A coisa mais maravilhosa que Deus quer que a gente faça nessa terra. Você mostra, você demonstra um amor para a pessoa sem ser a sua linguagem. Uau, isso é fora. Isso é muito exponencial, né? Então pensa nas pessoas que você ama, que você gostaria de entregar a melhor linguagem para elas. Se for a física e a sua não for a física, meu, aproveita essa época de festa, confraternização, Natal, e você vai abraçar ela. Ela vai sair, porque ela sabe que você não abraça muito. Você dá uma segurada, ela vai achar estranho. Você segura mais de novo, depois solta, você vai ver a magia acontecer. É muito gostoso, muito bom. Gleice colocou assim: acredito que tenha relação com o que recebemos quando criança. Receber poucos abraços, distribuir pouco. Eu também tenho certeza disso. Tem uma influência muito grande, Gleice. Isso a gente chama de crenças limitantes, né? Que foram desenvolvidas no nosso subconsciente e ficam lá, armazenadas como uma bomba nuclear. Quando alguma coisa é ativada, elas explodem. E infelizmente, sim, eu tenho atletas. Uma vez eu fiz essa dinâmica do abraço: quanto tempo faz que alguém da sua casa, da sua família, não te dá um abraço? E aí tinha atleta dizendo que 6 meses. Nossa, nem lembro quando foi o último abraço lá em casa. Então existe sim, né? Essa falta dessa linguagem. E pior, né? Quando a pessoa tem essa linguagem, ela precisa dessa linguagem. É a linguagem que ela se comunica e ela não recebe. E aí imagina, se só eu falo russo na minha casa. Que chato que é. Então sempre joga para essa analogia. Poxa, só ele está falando diferente. Vamos tentar falar com ele da maneira dele. Certo? Seguimos. A segunda é o T. É o tempo. Anota aí, tempo.
Então, do FTP, a segunda é o tempo. Nessa questão do tempo, é tempo de qualidade, não tempo de quantidade. Se a quantidade, a quantidade tiver qualidade, melhor ainda, né? Mas principalmente é o tempo de qualidade. Por exemplo, eu sei que se eu jogar bola com o Henry, eu dei um tempo para ele. E esse tempo de qualidade, atenção focada para ele, eu não posso estar mexendo no celular e jogando bola com ele. Eu tenho que estar integralmente ali, dando o meu tempo para aquela pessoa. E aí você se pergunta, as pessoas que você ama, que você quer entregar o seu melhor, você tem conseguido um tempo de qualidade? Ah, Deni, a semana é corrida, eu saio cedo, volto à noite. Então você precisa na sua agenda pegar um dia da semana, toda semana, que você vai sentar, conversar, ou se é uma criança, você vai brincar, você vai conversar, né? Então isso é uma coisa que mais a gente sofre. Eu tinha um chefe que falava que tempo é questão de prioridade. Então, se você quer treinar, você arruma tempo. Se você quer comer, você arruma tempo. Se você quer assistir a aula do 449, você arruma tempo. E se você quer entregar um tempo de qualidade para essa pessoa, que você quer demonstrar esse amor, você vai arrumar tempo também. Então, verifica na sua agenda se você tem tido tempo de qualidade com as pessoas que você quer entregar mais amor. E mais, se essa pessoa tem essa linguagem aflorada. Porque muitos relacionamentos, eles vão se finalizando porque um ou os dois tinha essa questão do tempo de qualidade mais aflorado e ele não recebia ou não entregava. E aí isso foi minando o amor deles, certo? Então falamos do F, que é o físico, falamos do T, que é o tempo. Agora anota aí, é o P, que é o presente. Em algum momento você vai pensar que um presente vai querer dizer que eu estou comprando uma pessoa. E não é isso. Presente é uma lembrança. É um ato de lembrei de você e te trouxe isso. Um presente não pode ser igual uma vez um amigo nosso, um professor. Putz, esqueci o aniversário da minha esposa. Preciso passar ali nas lojas para levar alguma coisa, senão ela vai me matar. Isso não é um presente. Isso não é uma lembrança. Isso é um esquecimento que você está notificando, colocando de maneira física. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que ter uma agenda das datas especiais, dos aniversários das pessoas, principalmente que você convive ali diariamente, você vai entregar. E aí, na sua casa, na sua família, verifica, principalmente com eles, se eles têm essa linguagem mais aflorada. E vou te falar que quem não gosta de ganhar presente? Conheço algumas pessoas que não gostam, mas a maioria de nós gosta de ganhar. E quando esse presente você vê que ele foi pensado, que ele foi elaborado, nossa, é exatamente o que eu gostaria. Nossa, é simples, mas enxergou o que eu queria. Então, tem essas duas sensações. Eu lembro que a Mi comenta de uma professora de marketing, de fisiologia ou marketing, não sei, da faculdade,
que ela dizia, se você for entregar um presente, entrega um presente bom, de qualidade. Não vai entregar qualquer coisa, né? E aí, sempre que eu vou, penso, poxa, um presente numa pessoa que está comigo, uma referência que eu quero marcar, tem que investir. E esse investimento, ele não é financeiro. Não vou dar um carro para uma pessoa, mas eu vou dar assim um presente que foi pensado. Poxa, isso aqui vai casar com essa pessoa. Mas por quê? Porque eu observo, porque eu vejo o que ela gosta, as coisas que ela faz, se tem relação. Poxa, esse presente que a Elô me deu, olha isso. Ela me coloca uma pista, um carinha correndo, um bom dia, Marajá. É a minha cara, esse presente. Né? Então, assim, você vê que foi... Poxa, ela pensou para fazer isso. E vários presentes que eu ganhei. Nossa, obrigado. Que bênção que foi esse ano. A gente até estava falando. Muita coisa com muito carinho, com muito amor. Você sentia o acolhimento, desde dos panetones, dos chocolates. Sentia que lembrei de você. E é isso que tem que ter o presente. Às vezes você está passando num lugar, nossa, isso aqui é a cara da Sueli. Vou levar para ela. Lembrei de você. Vou mandar. A Adriana escreveu aí, vou mandar fazer uma com a frase: o campeão voltou. É, Adriana, o campeão voltou. Todo dia que eu chego na academia, depois que o São Paulo ganhou, eu falo isso para ele: o campeão voltou. Você ficar 12 anos sem falar campeão, Adriano, agora você vai me ouvir 12 anos falando isso aí, entendeu? Vamos lá. Então, FTP, físico, tempo e presente. E aí, o que é importante dessa aula? Que você consiga ter isso fixado na cabeça. FTP. Eu vou sempre lembrar por conta do programinha que se comunicava com os alunos via internet, que era FTP, File Transfer Protocol. Mas o que eu sugiro para vocês é você assim, eu não posso ser FDP com as pessoas que eu amo. FDP, um palavrão, certo? Todo mundo me entendeu. Então eu vou ser FTP e ter esse mapeamento. Na sua casa, você tem mais tempo para mapear. No seu trabalho, poxa, aquela pessoa ali. É muito louco isso, que você está tendo conflito com uma pessoa no trabalho. Isso aí ninguém tem, né? Ninguém tem que tem conflito, quase ninguém. É uma bênção, todo mundo é anjos angelicais que estão trabalhando conosco. Todo mundo vai ter uma, duas ou todas as pessoas que você vai ter um conflito ali no trabalho. Imagina se você quebra esse conflito, ou se pelo menos você ameniza esse conflito. Uma coisa engraçada vai ser, se você perceber que a linguagem da pessoa mais aflorada é a linguagem do presente, e você chegar com um presente para ela, a cara de estranheza que ela vai fazer é impagável. Você tem que viver isso. Trouxe um presente para você e de preferência não faz na frente dos outros, porque ela já tem uma rotulagem sobre você, ela vai achar que você quis aparentar ser o bonzinho, a boazinha para todo mundo. Então você vai fazer, olha, posso falar com você em particular? Pronto. Ela já vai arquitetar um monte de coisa para soltar para você. Aí você chega, ó, comprar uns presentes, lembrei de você. Nossa, cara, é impagável a cara da pessoa. E você vai fazer isso não por orgulho próprio, para dizer, caraca, consegui. Não, você vai falar assim, agora os nossos conflitos não existem mais. Quero que isso seja um símbolo
de uma paz entre nós. Me perdoa se eu fiz alguma coisa que te ofendeu. E fim. Não fica justificando, mas aquele dia, mas você já fez. Tira o mais. É ponto. Ponto. Isso aqui é um símbolo que eu quero a paz com você. Me perdoa se eu te ofendi em algum momento. E segue. O clima vai mudar. Vai dar um 360. Ah, Adeline, mas a pessoa vai continuar com as mesmas atitudes? Troféu e joinha para ela. Se é o melhor que ela consegue entregar. Você vai se conectar no básico que você precisa se conectar, que é o trabalho do dia a dia. Ah, Adeline, mas o trabalho também... Você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque esse é o deserto que Deus quer que você caminhe para você crescer, para você ficar mais forte, para você lidar com as pessoas diferentes. E quem sabe você não está sendo a luz para essa pessoa sair da treva. Então você tem um propósito ali. E quando você tem essa visão, você para de achar que você está sofrendo com aquele traste. Não. Quem sabe eu não posso ser a luz que ela está precisando. Então eu só vou ser referência. E eu vou tentar menos contato por hora para a gente ter menos conflito. A Elô escreveu assim: misericórdia, que ano foi esse? Vários conflitos. Tô sabendo. Já alguns. Imagina os outros. A Gleice: pessoa se arma toda. E chegamos com uma sacola de cacau show. Pensou? Que da hora. Vou fazer isso com a bênção do meu trabalho. Isso. E exatamente isso, Gleice. Chama as pessoas de bênção. Eu brinco aqui um traste, a treva, né? Mas verbaliza isso. Não, a bênção, a bênção, a bênção. Porque a palavra tem muito poder, né? Eu brinco entre nós, mas o correto é você fazer exatamente o que a Gleice escreveu aqui. A palavra tem muito poder. Você fala e você ouve duas vezes. Você tem dois ouvidos. Então, tudo que você fala se multiplica até para você. Imagina para o outro que está esperando você falar. Certo? Seguimos. Nossa, foi meia hora já só com 3. Vamos lá. Aí tem uma outra história do ES. Então, um dos principais celulares que existem é o iPhone, certo? O iPhone, ele teve uma edição especial. Então, Special Edition, certo? E esse ES é o que eu fixo na minha cabeça para gravar as outras duas linguagens do amor. A primeira linguagem é o elogio. Anota aí, elogios. E aí, o que você vai perceber também? Anota essa frase aí. Pessoas que vivem de elogio não suportam críticas. Pessoas que vivem de elogio não suportam críticas. O que essa frase quer dizer? Quer dizer assim, que se eu me alimento e eu só estou bem quando as pessoas me elogiam, significa que qualquer crítica me abala. Então, você receber críticas, você tem que começar a mudar a sua visão, que é positivo também. Que você tem que fazer análise se realmente faz sentido e o que dá para melhorar. E se tiver alguma coisa que está indo para o caminho errado, eu só vou fazer a conversão. Faço o retorno e a gente começa de novo. Não tem problema. Só que nessa linguagem do amor de elogios, você vai perceber
Talvez até essa pessoa abençoada, que você tem conflitos de relacionamento no trabalho, na família, aonde quer que seja, quando você elogia ela, isso pode reduzir. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque se você só elogiar, você está enfraquecendo ela. Ah, mas então eu vou criticar? Não. Você vai elogiar para amenizar o conflito e para. Quando você percebe que a relação já está boa, aí você pode falar das... Lembra aquele dia, sabe? Eu estava pensando, se fosse de uma maneira diferente, se fosse eu, talvez fizesse isso, porque eu penso dessa maneira. E aí você vai sentir que a pessoa se retrai de novo, porque ela se sentiu ofendida, ela se sentiu criticada, e a crítica para ela é uma ofensa. Ela, a vida inteira ela aprendeu a se alimentar só com elogios. E isso é novo para ela. Só que você vem com elogio. Mas essa parte que você fez foi muito legal. A forma com que os alunos te ouviam, a forma com que você chamou a atenção deles. Então tem que ter, né? Esse mesmo chefe que falava para mim que tem para a questão de prioridade, ele falava assim: primeiro a gente alisa, depois a gente bate. Então você vem com elogio, porque a pessoa fica aberta à comunicação. E aí ela te dá um acesso para você colocar um ponto que você acha que ela tem que melhorar. E você coloca isso de uma forma tranquila, às vezes jogando para você, contando uma história sua, de quando você passou por algo parecido. E depois você elogia algo que ela realmente se posicionou ou se comunicou, que foi bacana. Então você fica com as extremidades, o começo e o final da história, positivos. O meio da história, ele sempre vai passar pela treva. Qualquer história, qualquer filme, ele vai começar assim. Ele vai começar contando uma história interessante, bonita, bacana. Aí vão passar por momentos de conflito, de treva, de medo, de suspense. E no final, as coisas se resolvem. Quando você tem isso na cabeça, você não sai entrando em qualquer conversa aleatória. Qual que é o problema da fofoca? Fofoca é uma conversa aleatória. A gente não sabe como que vai conduzir. E aí, quando a gente vê, a gente falou coisas sem sentido, que vieram só da carne, que não foram pensadas pela alma. Ele escreveu assim: o pastor falava que era um sanduíche. Começamos com elogio, confrontava e acabava elogiando. Perfeito, Sueli. Adorei a analogia do sanduíche. Vou usar. Copiado, gravado. Muito bom. E aí, além do elogio, a gente tem o S, que é o top. Top, que é serviço. Serviço é o quê? Serviço, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, serviço não é escravidão. Não é escravidão. Serviço é você poder entregar algo útil a alguém, a um lugar. Então, quando eu faço uma limpeza num espaço que não é meu, que eu colaboro com os materiais, que eu faço algum tipo de serviço, que eu lavo uma louça, e muitas vezes, mas isso é sua obrigação. Sim, a palavra obrigado significa que eu sou tão grato a você que eu me sinto obrigado a fazer isso. Certo? E é nesse sentido que a gente tem que fazer o serviço. Posso te ajudar?
Não deixa que eu faço isso. E a pessoa se sente mais amada. Porque ela vê que você está fazendo algo para tirar a carga dela. Isso em casa, isso no trabalho, isso com amigos, familiares. A gente costuma dizer aqui em casa que todo mundo tem uma função. Todo mundo pode ajudar um pouco mais. Então, desde pequeno, o Henri já leva o lixo lá na lixeira. E às vezes não vai com um mega coração de uau, estou fazendo. Mas ele é treino. Ele tem que entender que o serviço faz parte dessa linguagem de amor. Algumas vezes, quando o conflito está eminente, o serviço ele vai parecer muito com o presente. Vai parecer que você está querendo comprar a linguagem do amor. Não, vou deixar a casa linda, que a Michelle já estava brava comigo, então deixa pelo menos eu fazer isso. É sábio. Convido a todos os maridos a fazer isso, porque é sábio. Você vai amenizar o conflito, mas você não vai resolver ele, certo? Talvez você abra uma via de comunicação para amenizar esse conflito, mas simplesmente dar um presente, simplesmente fazer o serviço todo que você não costuma fazer, não vai zerar. Ele vai abrir uma via de comunicação. Se a pessoa ela tem essa linguagem, vai exponenciar a via de comunicação. Então, para que serve a linguagem do amor? Quando eu tenho um conflito, eu amenizo e agora sim eu consigo me comunicar com a pessoa com mais tranquilidade, com mais clareza. Ela baixou a guarda, ela desarmou e a gente pode, enfim, se relacionar novamente, recomeçar. Agora, se está tudo bem e eu entrego isso, eu estou exponenciando a linguagem do amor. Estou mostrando demais que eu amo essa pessoa, que eu amo a vida desta pessoa, que eu decidi amar a vida dessa pessoa porque ela é bênção na minha vida também e eu quero que ela prospere tanto quanto eu. Certo? FTP e S são as linguagens do amor. Alguns já tinham ouvido, não sei se da mesma maneira, porque eu não consigo repetir tudo igual, mas é isso. Mas hoje, além dessas 5 linguagens do amor, eu quero entregar um outro conteúdo que eu ia entregar um pouco mais para frente, mas nessa palestra que eu estava indo para Santa Bárbara e foi cancelada, eu preparei isso, né? O que aconteceu? Na pandemia, eu fiz alguns protocolos de corrida. E esses protocolos de corrida, eles foram mexendo muito com a minha inteligência emocional. Porque cada dia, a maneira com que eu devo treinar, eu penso que é a maneira com que eu posso ter uma visão de mundo e me comportar. Então, quando eu estou treinando aquele tipo de treino, eu vou falar sobre 10 tipos de treino e como isso reflete, quando eu estou treinando às 4:30 da manhã, em como eu vou me posicionar durante o dia, em como eu vou ser grato pelas coisas durante o dia e o que eu tenho que interagir. Então, são 10 tipos. O primeiro, anota aí, é rampa. Existe um tipo de treino que é rampa. E nós estamos falando sobre o que hoje? Acelerar a inteligência emocional, certo? Quando eu olho no meu relógio e está escrito lá, treino de rampa, automaticamente
eu lembro o que eu vou falar para vocês. Então, o que eu sugiro para você, seja na caminhada, seja na corrida ou outra modalidade, que você faça uma analogia do seu treino com a sua visão de mundo, com a sua visão de dia. Porque enquanto você treina, você vai refletindo sobre isso e você se prepara melhor para os seus dias, certo? E aí aquela comunicação body up, do corpo para a mente. Então o primeiro é rampa. Quando eu estou pensando numa rampa, eu estou pensando numa subida. Subida é fácil? Não. Subida é difícil. Mas o que é dificuldade? Aí você vai anotar aí. Dificuldade é um lugar aonde a concorrência é menor. Dificuldade é um lugar onde a concorrência é menor. Então eu quero estar nesses lugares. Eu quero estar na dificuldade. Então eu vou subindo, fazendo ou tiros de rampa ou pegando algumas subidas nesse treino de rampa, pensando nisso. Que eu quero chegar no topo. Que esse é o único foco. Mas que para chegar lá vai ser passo em cima de passo. E muito se fala na corrida do pace, muito se fala na corrida no ritmo que você tem que manter. E pouco se fala na corrida da cadência, que é a frequência que eu tenho que colocar na passada. Então, imagina que eu estou nessa frequência. Eu estou nessa frequência. A amplitude, ela pode até mudar na subida. Ela vai ser menor, mas eu vou manter essa frequência. E se eu mantenho, eu consigo empurrar o chão para chegar lá. Que quer dizer que quando você estiver passando por uma dificuldade, você não vai perder a frequência. É sobre isso. Você até pode diminuir o ritmo, porque não dá para dar passada larga naquele momento. Não dá para acelerar tanto igual você estava naquele momento, porque você está vivendo uma dificuldade, está vivendo uma subida. Mas você não vai perder a frequência. Você vai continuar na mesma cadência que você estava. Então, ritmo, cadência, eles são parecidos, mas eles não são iguais. E a frequência é o diferencial disso. Eu vou aplicar força para baixo, porque eu quero subir. E essa é uma analogia que você tem que fazer quando você estiver passando por uma dificuldade. Eu vou botar força aqui, aonde eu tô, porque eu sei aonde que é o caminho que eu quero chegar, que é para cima, certo? O segundo passo para a gente acelerar a inteligência emocional, anota aí, contínuo. Então, primeiro foi rampa, segundo contínuo. Treino contínuo é um treino que você não vai parar, que você corre, 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 buscando sim o mesmo ritmo. Então você vai perceber que tudo na sua vida necessita de constância. Se eu tenho constância, cedo ou tarde, eu vou ter um resultado. A intensidade, a qualidade dessa constância vai me trazer o resultado. E essa, eu acho que é porque eu estava conversando ontem com o brother Training, que está aí dirigindo e assistindo. O que significa? Você vai manter uma constância e vai ter um resultado X. Quando esse resultado for o que você quer, ou tiver abaixo, ou tiver acima, você vai entender se a qualidade da sua constância é exatamente o que você queria. E depois que eu tive esse resultado, então eu preciso estipular datas. Quando eu quero ter tal resultado. As competições de corrida, elas favorecem, porque tem datas específicas.
E aí eu trabalho para chegar num resultado naquela data. São indicadores, né? Eu preciso de indicadores. Meta, eu vou passar por cima porque eu tenho que deixar energia boa. Mas indicadores dos meus resultados eu tenho que ter. E aí, quando chegar nesse resultado, eu vou ver se constante, continuamente, que é o segundo passo para você acelerar a inteligência emocional, você ter consciência de que você tem que manter isso até a hora que vai dar um resultado X. Se o resultado X não foi tão esperado assim, você vai ter que manter uma constância de mais qualidade nos próximos eventos, certo? Terceiro, o terceiro se chama fartlek. Fartlek, aqui no Brasil, ele é muito conhecido como forte e fraco. Então, uma hora eu corro forte, uma hora eu corro fraco. Só que o fartlek, ele vem de uma concepção sueca, né? Eles tinham algumas dificuldades, por conta do clima, de fazer treinos intervalados, com intervalos. Então, eles fizeram fartlek, que significa, em sueco, brincar de correr. Então, hora eu corro para lá, hora eu corro para cá, para cima, para baixo. Então, você tem que, no dia 3, né, no treino 3, no terceiro passo para você acelerar, quando você estiver vivendo esse dia, você tem que se lembrar de que a vida é uma grande brincadeira de corrida. Uma hora você vai estar mais rápido, uma hora você vai estar devagar, uma hora você vai respirar para ver o que você está fazendo. E qual é o momento que você está vivendo naquele dia? Mas que, independente do que você esteja vivendo, você não vai deixar o divertimento cair. Você não vai deixar de entender que tem diversão na sua vida em algum lugar. Às vezes você não está enxergando, mas você vai buscar. Que a corrida, ela tem que ser divertida. A corrida da vida, ela tem que ser divertida. Por pior que seja o que você está passando, você vai buscar o que te traz essa satisfação, certo? Quarto, anota aí, regenerativo. Essa aula é boa aí para quem gosta de corrida. Regenerativo é um treino que eu preciso me recuperar. Então, no treino 4, o que eu tenho que fazer? Descansar, me alimentar, hidratar, rever o meu sono, rever o meu humor, as pessoas que eu estou andando, os ambientes que eu estou frequentando e oxigenar. Então, eu vou procurar nesse dia oxigênio. Eu vou procurar nesse dia essência. Eu vou louvar mais a Deus, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou conseguir fazer algo que realmente recupere o meu corpo, a minha mente. Eu posso ir para a beira do mar, eu posso ir ver o sol nascer, mas eu preciso, nesse quarto passo, ter um momento que eu vá me recuperar fisicamente e mentalmente, certo? No 5, o 5 se chama PBDI. PBDI. PBDI significa Personal Best. Day de dia, né? Então, nesse dia, você vai fazer o seu melhor. E aí, o que você vai refletir? Vou fazer o meu melhor em qual área? Com quem? Aonde? Mas eu vou entregar o meu melhor hoje. E eu tenho que rever se todos os dias eu estou sendo excelente. E excelente é ser melhor do que ontem. Anote isso aí. Excelente é ser melhor do que ontem.
Quando eu vejo se eu estou sendo excelente, eu estou batendo PB todos os dias. Mas nesse dia, você vai estipular algo que você vai fazer que é melhor de tudo que você já fez naquela área ou com aquela pessoa. Pode ser até um trajeto. Esse trajeto aqui eu vou correr o mais rápido que eu já corri em toda a minha vida. Fisicamente seria isso. E mentalmente, o que eu preciso ser melhor do que ontem? É isso que você vai refletir. 6, pode anotar, longão. Longão é um treino onde você tem que percorrer uma distância maior do que o que geralmente você percorre. E aí eu te pergunto, quais são os planos que você tem que são para o futuro? Você vai refletir sobre isso. Daqui, quando você está fazendo atividade, daqui 5, 10 anos, como gostaríamos de estar? O que estamos fazendo nesse processo? Então, vamos supor que eu corro 5 quilômetros todos os dias. E nesse dia eu vou correr 10. Eu vou dobrar. O que é importante nesses 10? Eu saber até onde eu vou e eu volto. Saber aonde eu vou parar. Então, eu tenho os extremos. Saber os momentos que vão ser mais difíceis, que vai ter subida, que vai ter carro, que vai ter gente. Como eu vou estar forte ali para passar por esses momentos e que cada passo eu vou me preocupar com o próximo quilômetro. Então, o longão, ele estende os seus planos, os seus planejamentos, mas ele não deixa de se preocupar com o seu plano de ação no momento. Eu sei que vai demorar para chegar, mas eu estou fazendo ações, eu tenho atitudes no dia de hoje que vão me levar até onde eu quero chegar. Então você reavalia se essas atitudes elas são permanentes. E as atitudes que são permanentes, que está te tirando de chegar lá, você começa a reduzir até eliminar. Porque isso está te consumindo energia. Eu ir para o trabalho, isso vai ser por um bom tempo. Então, eu tenho aí 5, 10 anos para me aposentar, eu tenho 1, 2 anos num contrato na empresa, eu sei que eu vou ficar lá nesse projeto por 3 anos, existe já, mas eu vou ali todos os dias, sabendo que a caminhada vai ser longa, a corrida vai ser longa, e eu preciso tomar algumas atitudes, eu preciso mudar alguns comportamentos para que isso seja mais efetivo, mais tranquilo, com qualidade, ou eu deixo as condições tomarem conta das minhas decisões. Então a gente tem que viver na decisão e não na condição. Viva na decisão e não na condição. Pode anotar isso aí também. Depois do longão, vem o treino 7. O treino 7 é o treino de descida. Olha que louco. Talvez você nunca tivesse imaginado que precisa treinar na descida. E isso é o que a maioria das pessoas pensam. Porque quando está tudo bem, eu começo a esquecer de como eu tenho que lidar com as pessoas, de como que eu tenho que fazer manutenção das coisas e como eu tenho que aproveitar que está tudo bem com aquela pessoa ou naquela área para eu acelerar os processos. Recentemente a gente fez um treino, quarta-feira,
fiz com os alunos do box. Eles tinham uma subida de 800 metros, aí tinha uma reta, aí depois tinha uma outra descida, praticamente de 800 metros também. E aí voltava para o box. Eles subiram, e aí um pouquinho a galera que está mais preparada na subida subiu mais na frente. E na hora da descida, no plano, todo mundo que meio se reagrupou novamente, mas na hora da descida, o que é comum para quem não treina a descida? Eu vou jogar o tronco para trás e vou só trotar na descida. E aí eu tenho um aluno que faz planilha de corrida comigo e a gente já conversou e já treinou descidas. Então a descida você tem que manter a frequência, a cadência. Se eu mantenho a frequência na descida, eu desço que nem uma bala. Existe um risco, principalmente nos primeiros treinos, que eu estou aprendendo a passar o pé, a cada vez estar mais focado no que tem no chão, se tem gente, se tem carro, se eu estou na calçada, se eu estou no meio-fio, aonde que eu estou, se tem pedra, se tem bicho, se tem cachorro. Então, a atenção na descida, ela triplica. Quando tá tudo bem, triplica a atenção. Anote isso aí. Quando tá tudo bem, triplica a atenção. Porque a chance de você cair numa zona de conforto, querer ficar de boa, é muito grande. Quando você percebe que não é para ficar de boa, que é para você manter a cadência, manter a frequência e que isso vai te fazer acelerar, você vai perceber que tem muita coisa acontecendo e você não pode perder a atenção. Senão você vai tomar um tombo muito grande, vai ralar, vai machucar e você vai ficar semanas se recuperando. Agora, quando você está com a atenção triplicada, mantendo a sua frequência, você vai acelerar demais os relacionamentos, a vida pessoal, a vida profissional e a sua qualidade de vida. Então, aproveita quando está tudo bem para acelerar sem perder a atenção de tudo que está ao redor. Nós, Dani, mas fazer tudo isso, nós somos capacitados. Porque toda vez que você tiver uma dificuldade, você falar, achar que você não é capaz para fazer, você vai falar assim, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Se você é imagem e semelhança, você tem capacidade. E no processo você vai descobrir aonde estão as ferramentas para você fazer isso. Certo? Treino 8. Tiroteio. Tem dia que vai ter que ter menos descanso e mais atitude. Isso é um treino de tiroteio. Eu corro, descanso pouco. Corro, descanso pouco. Corro, descanso pouco. Corro, descanso pouco. E você tem que ver ao seu redor aonde você vai colocar as suas energias, a sua munição, o seu investimento. E rápido. Vou investir nisso, vou investir nisso, vou investir nisso, e vai ser cansativo nesse momento. Mas eu preciso colocar energia nisso. E energia, talvez em várias áreas, ao mesmo tempo. Então você vai sentir que é um tiroteio o que você está passando. A energia física talvez seja consumida. Você vai precisar recompor isso. O sono, a alimentação, hidratação adequada posterior. Mas nesse dia você vai se lembrar que tem dia que vai ter pouco descanso e muita batalha. Treino 9, passado o treino 8, o treino 9 é o treino ritmado. No treino ritmado você vai perceber a natureza.
Que ritmo que está a natureza? Tem dia que chove, tem dia que faz sol, tem dia que faz um calorão, tem dia que faz muito frio. E você vai começar a pensar que existe tempo para cada coisa. Eu só preciso perceber qual é o fruto que está para ser colhido nesse momento. Então, no treino 9, você vai ter um ritmo aonde você vai observar o que você vai colher nesse momento. Você não vai acelerar, você não vai diminuir. Você vai observar e colher. Certo? E o treino 10, para fechar, é o treino intervalado. E o treino intervalado, de novo, você vai perceber que em alguns momentos você tem que correr, mas tem momentos que você tem que respirar, que você tem que descansar, que você tem que olhar o que eu estou fazendo, certo? Preciso estar sempre refletindo sobre as minhas atitudes, sobre as áreas da minha vida, sobre o que eu vou fazer no próximo passo. E aí você volta no primeiro, na rampa, na dificuldade. Fechamos os 10 passos para acelerar? Tá fácil. O que é mais fácil? Se você colocar isso no seu dia a dia, você não vai esquecer. O que eu faço para fixar isso na minha mente? O dia 1, o dia 11, o dia 21 e o dia 31 de todo mês, eu faço o treino 1, que é o treino de rampa. E aí eu mentalizo sobre a rampa, sobre a dificuldade, sobre querer chegar no topo, sobre alcançar, para ter uma mente mais forte. No dia 2, no dia 12, no dia 22, é o treino contínuo. Então eu dividi o meu protocolo de corrida nos tipos de treino para eu ter mentalidade. E aí, o brother que acabou de ligar a câmera aí se perguntou, mas isso dá certo no princípio do treinamento de volume e intensidade? Dá. Porque você vai ver que ele vai fazer uma monotonia assim. Tem treino forte, treino fraco. Treino forte, treino fraco. Ah, mas o dia 10, o dia 1, o dia 31 do mês, ele vai bater com o dia 1 do outro mês. Então você vai fazer 2 treinos de rampa seguido, Dani? Vai. Porque você tem que entender que tem batalha que não passa em um dia. Demora mais. Mas que você consegue subir rampa 2 dias seguidos. E você ficar forte. Fechamos. Tá fácil de treinar corrida agora, hein? O protocolo tá na mão. Inclusive, até escrevi um e-book. Depois eu vou mandar o link lá para vocês sobre isso. Seguimos. Hoje, como é uma aula especial, eu não vou jogar as tarefas, certo? Porque na aula de terça já está programado algumas tarefas. Como ela não ia ter, então eu deixei as tarefas para lançar na terça. Só vou mandar um filme que eu assisti essa semana, que eu acho interessante, que é a Jogada de Rei, que ele fala sobre um ex-presidiário que vira professor de xadrez para alguns adolescentes para tirar eles de situações do crime também. Então, eu quero que você assista esse filme pensando nas linguagens do amor e nos 10 passos para acelerar a inteligência emocional, certo? As tarefas, toda vez que você assiste um filme, tarefa de filme, você não deve assistir somente que o filme... Já assistiu, Kátia?
top. Aí tenta fazer essas analogias em que momento isso ocorre. Você sempre vai assistir o filme dessa maneira. Olhando para o filme, na sua inteligência emocional, nas aulas que a gente faz, o que quer dizer esse filme dentro da aula. E aí você começa a ter uma percepção voltada à inteligência emocional. Então, o filme, ele serve para você treinar se você está conseguindo enxergar ali o conteúdo da aula. É para ser um filme legal? É para ser um filme motivacional? Pode ser tudo isso. Um filme que te agrada, que vai te fazer bem, que vai florescer sentimentos bons em você, é para fazer tudo isso. Mas por que esse filme? Com essa aula. Quando eu treino isso, quando eu chego no ambiente, eu consigo mapear melhor a situação e me posicionar melhor no dia a dia. Então, você treina no filme para você fazer na vida real. Tá bom? Vamos fazer uma largada. E hoje eu gravei, tá tudo bonitinho. Vamos tirar uma foto, antes que eu esqueça. Porque hoje eu tô sem protocolo nenhum aqui. Hoje não tô nem seguindo textos. Quem puder abrir a câmera, abre aí. Top. Vamos lá. No 3. 1, 2, 3 e sorrisão. Aê. Henrique tá dormindo com você, né? Quero que eu vi. Deixa eu jogar lá para ver se a foto ficou boa. Que show! Foto lançada. Muito bem. Se você puder, fique de pé, feche seus olhos, queixo para cima, posição de poder. Inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Senhor, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado pela presença dessas pessoas maravilhosas que querem aprender cada vez mais um pouco de Ti. Que como essas linguagens do amor podem ser usadas para o reino, para o nosso propósito aqui na Terra, para os nossos chamados, para as nossas missões, para os nossos projetos de vida, que tem total relação com o Senhor. Ajuda essa semana, todos nós, temos essa visão, essa sabedoria para enxergar a linguagem do amor dos nossos parentes, dos nossos familiares, daqueles que convivem com a gente no trabalho, no dia a dia, principalmente. Abençoa a família daqueles que não puderam vir hoje, abençoa a família dessas pessoas que estão aqui. Faz com que esses 10 passos para acelerar a inteligência emocional seja dia a dia voltada a Ti, com todo o propósito do reino. Em nome de Jesus, amém. Que bom que vocês vieram. Bora bater PB. Um ótimo domingo, aproveita. Tá lindo. Tchau.